Após o vídeo da estrutura cúbica simples, vamos dar o próximo passo e entender por completo a estrutura cúbica de corpo centrada, conhecida também como CCC, que essa sim é fundamental para a área da metalurgia. Muitas das análises dos aços, inclusive, passam pelo conhecimento dessa estrutura. Então bora lá! Então olá pessoal, sou Leonardo, professor e engenheiro de materiais, e este é o From Metal to Now. Para quem chegou até aqui e não sabe direito as informações que podem ser tiradas das células unitárias, eu recomendo fortemente que assista o vídeo de estrutura cúbica simples. Então vai lá, é rapidinho, vai dar uma ótima base para seguirmos e depois você volta para cá. Agora que já tem essa base, nós vamos começar direto ao ponto, analisando a célula unitária cúbica de corpo centrado, CCC. Nessa estrutura, nós temos um padrão cúbico onde cada vértice é ocupado por um átomo, igual nós vimos na célula unitária cúbica simples mesmo. Mas o diferencial aqui é que nós temos um átomo extra que ocupa o centro do cubo. No caso da imagem, é esse átomo que está destacado em vermelho para facilitar a visualização da célula unitária. É bom lembrar aqui que todos os átomos mostrados são do mesmo elemento, então todos eles são iguais. A diferença de cor é só para visualização mesmo. Dentro do escopo da estrutura CCC, nós temos vários metais relevantes industrialmente, como por exemplo o tungstênio, o tântalo, o cromo e o ferro. Então, considerando apenas o cubo, eu vou determinar o lado dessa geometria. Nesse caso, a análise é um pouquinho mais complexa do que foi feito na célula unitária cúbica simples. De cara, podemos notar que os átomos dos vértices não se tocam, então precisamos encontrar uma medida padrão que se relacione com as dimensões dos átomos para a partir daí acharmos a dimensão do lado do cubo dessa célula unitária específica. Por ser cúbica de corpo centrado, eu sei que os átomos dos vértices necessariamente estão em contato com o átomo central. Sendo assim, é possível fazer um corte diagonal para encontrarmos um valor conhecido. A distância da diagonal interna, que liga os vértices opostos de um cubo, é dada por lado raiz de 3. Esse valor é um padrão, então todo o cubo que vocês tiverem, para você encontrar a diagonal interna, vai ser lado raiz de 3. Mas é legal analisar pela vista do corte que essa diagonal ela é composta por raio de um átomo do vértice, mais o diâmetro do átomo central, que seriam 2 raios, mais o raio do átomo do outro vértice. Sendo assim, para esse cubo, a diagonal interna pode ser encontrada fazendo lado raiz de 3 é igual a 4 raios. Portanto, o lado desse cubo vai ser dado por 4R dividido por raiz de 3. Para calcular o volume dessa célula unitária, fazemos altura vezes largura vezes profundidade. Como temos um cubo que todos os lados são iguais, nós podemos fazer lado vezes lado vezes lado, que nesse caso será 4R dividido por raiz de 3, vezes 4R dividido por raiz de 3, vezes 4R dividido por raiz de 3. Sendo assim, nós teremos o volume da célula unitária CCC de 43R3 dividido por 3 raiz de 3. Sabendo o volume da célula unitária, agora vamos para o volume dos átomos que estão contidos dentro dessa célula unitária. Como já vimos na célula unitária cúbica simples, cada átomo do vértice está 1/8 dentro da célula unitária cúbica. E como são 8 vértices, temos um total de 1 átomo na célula unitária considerando só esses átomos do vértice. No caso de uma estrutura CCC, é adicionado mais um átomo inteiro, que é o átomo localizado no centro da célula unitária. Ou seja, para um cubo de corpo centrado, eu tenho equivalente a 2 átomos inteiros que compõem esse padrão de repetição. Sendo assim, o volume de átomos que ocupa essa célula unitária será o volume de uma esfera, que é 4/3 de πr3, multiplicado por 2, porque eu tenho 2 átomos inteiros na célula unitária. Sabendo o volume do cubo e o volume do material inserido no mesmo, agora podemos calcular o fator de empacotamento dessa célula unitária. Se você não sabe o que é fator de empacotamento, então assista o vídeo anterior de célula cúbica simples. Mas enfim, para calcular fazemos então 2 vezes 4/3 de πr3, que é o volume de átomos que existem dentro da célula unitária, dividido por 43R3 dividido por 3 raiz de 3, que é o volume total da minha célula unitária. Assim eu acho proporcionalmente o quanto desse volume de célula unitária é preenchido por átomo efetivamente. Fazendo o desenvolvimento da matemática do segundo grau, temos um resultado de 0,68, ou seja, o fator de empacotamento inerente à célula unitária CCC é de 68%. Comparado com a estrutura cúbica simples, temos um ganho significativo de compactação. Isso quer dizer que menos espaços são vazios, o que confere a esse tipo de estrutura uma maior estabilidade, e por isso ela é bem mais frequente. Então, se você for organizar sua caixinha de bolinhas de gude, organizar elas numa estrutura CCC é muito mais vantajoso do que fazer isso numa estrutura cúbica simples. Você vai ter muito menos espaço vazio. Mas um spoiler,
Essa ainda não é a forma mais otimizada ou compacta que podemos organizar essas bolinhas de gude. Mas seguindo, agora vamos achar o número de coordenação dessa estrutura. Nesse caso não poderia ser mais fácil. Como temos um átomo central, podemos visualizar de cara os 8 outros átomos em contato direto com esse átomo central, que são os átomos dos vértices. Portanto, o número de coordenação para a estrutura CCC é 8. É importante ressaltar que o átomo central dessa célula unitária pode ser o vértice de uma outra, dependendo da referência que alguém escolha. E isso não faz diferença nenhuma na nossa análise. Qualquer átomo escolhido vai ter esse mesmo número de coordenação, exceto, obviamente, os átomos da superfície que têm uma defasagem de ligações. É importante notar que o número de coordenação é inerente à célula unitária, e nesse caso, na estrutura CCC, que tem um número de coordenação igual a 8, é maior do que o número de coordenação de uma estrutura cúbica simples, qualquer que seja o material. Ou seja, cada átomo de uma estrutura CCC está ligado diretamente a mais átomos do que da estrutura cúbica simples. Maior número de coordenação indica maior estabilidade atômica. A tendência do átomo sair da posição tende a ser menor. Por fim, vamos agora analisar os sítios intersticiais da estrutura CCC. Nesse caso, precisamos de uma análise um pouquinho mais ampla. Existem 4 diferentes tipos de sítios intersticiais que variam dependendo do número de átomos que circundam o espaço vazio. Eles são nomeados de acordo com a geometria que essa organização espacial acaba formando. Então nós temos os sítios triangulares, ou seja, o espaço vazio está entre 3 átomos, os sítios tetraédricos, que é o espaço vazio que está entre 4 átomos, que é basicamente o centro da geometria tetraédrica que é formada por esses 4 átomos, os sítios octaédricos, que é o espaço vazio que há entre 6 átomos. Quando a gente pensa nesses 6 átomos formando uma geometria octaédrica, é esse meio dessa geometria formada por esses átomos. E por fim, os sítios cúbicos, ou seja, o espaço vazio que existe entre 8 átomos, que formam um cubo mesmo, que é onde se classifica o interstício central mostrado no vídeo anterior de estrutura cúbica simples. Para a maioria dos materiais, os sítios significativos são os tetraédricos e os octaédricos mesmo, pois diferente dos sítios triangulares, há espaço suficiente para que alguns átomos de elementos de liga se posicionem. E diferente dos sítios cúbicos, o espaço não é tão grande que favoreça o acontecimento do autointersticial. E aqui um parênteses importante é que o espaço muito grande, na realidade, ele se torna bem instável, pois a tendência mais natural é que o próprio átomo do material em questão ocupe aquele espaço. Se analisarmos friamente, a estrutura CCC é exatamente uma estrutura cúbica simples, onde um átomo extra ocupou um grande espaço central previamente existente. Então, com base na estrutura CCC, nós podemos representar da seguinte forma: os sítios octaédricos e os sítios tetraédricos. Note que para visualizar esses sítios, não basta utilizarmos apenas os átomos de uma célula unitária. Note também que são diferentes as possibilidades de sítios, tanto octaédricos quanto tetraédricos. Pensando agora apenas nos sítios octaédricos, que tendem a ser os mais importantes, temos ao todo 18 posições de vazio possíveis. Se considerarmos apenas a parte do sítio que compõe a célula unitária cúbica, como fizemos quando cortamos os átomos para mostrar o cubo, teremos 6 sítios octaédricos para cada célula unitária CCC. Agora, no caso dos tetraédricos, são ao todo 4 sítios existentes em cada face do cúbico da célula unitária CCC, ou seja, 24 posições de vazio. Se considerarmos apenas a parte que compõe a célula unitária, teremos então 12 sítios tetraédricos por célula unitária CCC. As dimensões desses sítios é fundamental para entendermos alguns dos fenômenos de difusão, assim como algumas das propriedades de ligas e misturas. Essa parte, assim como as direções e planos compactos das células unitárias, será passada mais à frente em vídeos dedicados. Então se inscreva, curta e compartilhe. Mas, considerando apenas a proposta do vídeo de hoje, tá aí. É importante ressaltar que as análises feitas sobre as células unitárias são das células unitárias, independe do material. Mas entendam que conhecer o material também é importante. Muitas das informações primordiais para as análises específicas de cada caso precisam desse tipo de conhecimento. E se tudo der certo, no futuro, isso tudo ainda poderá ser abordado aqui. Curtiu? Se inscreva para ainda mais geometria na metalurgia. Envie seu comentário com dúvidas, sugestões, correções e temas. Todo o feedback é fundamental. Então é isso, pessoal. Um abraço!